nosso quadro de saúde hoje veio até o consultório da doutora Vivian Campos. Ela é médica, focada em longevidade, em qualidade de vida, e tudo isso está relacionado a um tema que o nosso telespectador pediu e nós viemos então realmente fazer uma super entrevista e tirar todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas. O nosso tema com a doutora Vivian Campos é saúde intestinal. Primeiro, muito obrigada por estar no nosso programa. Obrigada a você mais uma vez, pelo convite. É sempre muito legal estar aqui. Todo mundo realmente fala do programa e pergunta depois, é bem bacana. Obrigada. Pois é, tá tudo relacionado? A nossa vida completamente à nossa saúde intestinal? Com certeza. Cada vez mais os estudos mostram que todas as áreas da medicina têm relação com a saúde intestinal. Então, seja a parte metabólica, os hormônios, a parte cardiovascular, a parte neurológica, desempenho esportivo, humor, tudo está relacionado, a própria imunidade relacionada com a saúde intestinal. Então, uma boa saúde intestinal nos ajuda a ter muito mais saúde em todas as outras áreas. E o que é uma boa saúde intestinal? Bom, primeiro, o ideal é que a gente não tenha aqueles sintomas que a gente vê, que eu vejo pelo menos muito no consultório, estufamento, que é a distensão abdominal, estômago pesado, uma dificuldade de digestão, gases, dificuldade de ir ao banheiro ou o contrário, diarreia. Então, varia. O ideal é que a gente vá ao banheiro todos os dias, que a gente não tenha que tomar medicação para isso. Então, aí sim a gente começa a ter uma boa saúde intestinal. E é muito comum, as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade, principalmente quem é constipado, de se automedicar ou de tomar excesso de algumas frutas que soltam ou prendem. Com certeza, chá, E aí usa muita medicação que acha que é natural, mas na verdade tem efeito laxativo. Não é porque é planta, eu já falei isso algumas vezes aqui, que é fitoterápico, que não tenha efeitos colaterais, que pode realmente fazer mal, A maior parte dos laxantes, eles têm um efeito osmótico e irritativo, eles vão puxar muita água e irritar o intestino para fazer esse intestino funcionar. E isso a longo prazo é muito ruim, dificulta ainda mais o intestino de funcionar bem, e a pessoa não está investigando a causa, não está descobrindo por que aquele intestino não está funcionando de maneira adequada, que muitas vezes está relacionado com os hábitos de vida da pessoa. E o que fazer então para ter um intestino nota 10? É possível isso? É possível. Porque eu acho que é tão difícil, A gente sempre vê tanta gente com tantas reclamações, Sim. A gente tem que começar pelo básico, O básico, uma boa escolha alimentar. Então a gente tem que comer bastante legumes e verduras. As fibras ajudam, esse tipo de fibra dos legumes e verduras ajuda muito o intestino a funcionar bem. Evitar açúcares e farinhas em geral, que pioram a função intestinal ou dificultam, fermentam mais. E mastigar. Não basta, brinco com os pacientes, não adianta você comer o orgânico X, gastar uma fortuna em não sei o que, a carne que vem de não sei aonde, se você não mastigar esse alimento que você está ingerindo. Ai, a gente esquece disso, gente? É o hábito, é a corrida, a vida, Mas esse é um dos grandes problemas, porque esses pedaços grandes de alimento que não vão ser digeridos de forma correta, vão acabar fermentando, produzindo muitos gases e estimulando o crescimento de bactérias ruins. Bactérias que fazem putrefação mesmo, E aí vem os odores muito ruins, o mal-estar, o estufamento, e aí com isso a gente também deixa de absorver os nutrientes desse alimento que a gente estava ingerindo. É isso que eu ia te perguntar. O intestino é onde tudo acontece, essa absorção, Exatamente. Quer dizer, se o intestino não tá legal, você pode comer um monte de coisa bacana que não adianta. Acaba não absorvendo não de absorve. forma adequada. É fato isso? Fato, com certeza. Inclusive os macronutrientes que a gente fala, que é a proteína, os carboidratos e as gorduras. Então, para a gente ter uma boa absorção de qualquer tipo de nutriente, seja mineral, vitamina ou dos macronutrientes, a gente precisa do intestino funcionando bem, tendo bactérias corretas, de boa qualidade, para conseguir fazer esse processo. Inclusive para a gente produzir energia. A pergunta que não quer calar.
Glúten é bom, é ruim, faz mal para todo mundo, porque, gente, é uma mania geral agora. Ai, não como mais glúten, mas daí outra, isso é bobagem. Exatamente. O que é mito, o que é verdade? O que é muito comum? A pessoa, quando fala que parou de comer o glúten, realmente sente uma diferença grande na parte digestiva, né? Tem alguns motivos relacionados a isso, né? Não é qualquer glúten. O glúten tem diferença dependendo de onde ele vem. O glúten é uma proteína composta de vários aminoácidos, na verdade, e de outras 2 proteínas menores, principalmente a gliadina, e a gliadina que é a proteína mais irritativa. Ela é que vai... as células do intestino, elas são bem grudadinhas umas com as outras. A gliadina vai lá e descola, né? Quanto mais gliadina tem, maior esse poder irritativo. Então, por isso que o glúten acaba sendo complicado. E tem outras questões relacionadas ao trigo, e aí não só o glúten, que causam mal-estar, né? O nosso trigo, na verdade, é muito ruim, de muito má qualidade. Ele não é um trigo puro. Ele tem uma série de aditivos químicos para deixar ele mais branquinho. E ele tem uma série de outras substâncias, inclusive permitidas por legislação, porque a gente não tem controle correto desse armazenamento. Então tem pedacinhos de inseto, tem fungo e tem inclusive ácaro. Ácaro inclusive é livre, os insetos têm quantidade regulada ali, não pode ter muita perninha de barata, só pode ter um pouco, mas ácaro fato livre. Isso? É fato, tem uma legislação da Anvisa, depois eu mando vocês colocarem lá no Instagram. Gente! Não só para trigo, para diversos alimentos, chá, café, uma época até saiu na revista, tem pedaço de inseto, pelo de rato. É que a gente escuta tanta coisa, mas a gente não sabe se isso é real ou se não é, né? É real, real. Por miligrama ou por tantos X de grama, você pode ter tantos X ou tantas pelos de inseto ou de bichinho, mas, ou credo. perninha de inseto. Então, se for para comer glúten, qual é o glúten de boa qualidade, vamos dizer assim? Dependendo do local que o glúten vem, os trigos europeus são de melhor qualidade. Geralmente, quando você vê pão de fermentação natural, você só consegue fazer pão de fermentação natural com um glúten de boa qualidade, com um trigo de boa qualidade, na fica verdade. A dica aí. Então, pão de fermentação natural acaba sendo uma ótima opção entre os pães em geral. Mas o maior problema é a quantidade. É o que a gente estava até conversando um pouquinho antes. Aqui no Sul, principalmente, as pessoas têm hábito de comer pão no café da manhã, no café da tarde e de janta. Então, e não só pão, porque aí come pão, come cuca, come chineque, come outras fontes de farinha, né? Então, o problema maior realmente está na quantidade e na frequência, porque isso é o hábito da população. E é esse que é o grande problema. Né? Aí a ingesta de legumes e verduras fica muito baixa. Então, por exemplo, até saiu uma matéria falando que retirar o glúten da dieta pode aumentar o risco de outras doenças. Porque você acaba trocando glúten por farinhas que têm ainda menos fibra. Esse que é o problema. Então, o problema não é também tirar o glúten, o problema é diminuir a quantidade de fibra. O que a gente deveria fazer seria aumentar a quantidade de fibra, tirar um pouquinho da farinha e aumentar comida de verdade, né? Legume, verdura, fruta, carnes, peixes, ovos, enfim. Então, o ideal seria que a janta, fosse comida mesmo. E as pessoas morrem de medo de comer comida e de engordar. Isso. Mas é o contrário. Quanto mais farinha eu comer, mais pior vai ser. Pois é, e isso é um hábito da população, realmente. É fazer, eu não janto, né? Eu não vou jantar. Eu não vou jantar, mas aí come um pãozinho. Come um negócio. Ou bolachinha, água e sal. Ou torradinha. Ou uma pizza. Pior é que é verdade, né? Uma coisa mais leve. O ideal. Ela fala, gente, eu sei que vocês estão se identificando aí que nem eu, né? Mas é complicado isso, mas tá, ok, absorvemos, né? E mastigar também, lembrando sempre. Essa é uma tecla que eu bato muito com todos os meus pacientes. É verdade. Às vezes, só de mastigar, você já muda completamente toda a parte gastrointestinal. Todo o processo digestivo melhora bastante. Porque a gente sempre fala, né? Começa pela boca, né? Tudo começa pela boca, né? Emagrece, gente. Mastigar emagrece, anota aí. Porque você tem sensação de saciedade mais precoce no momento certo, você acaba comendo menos.
Então, Entendi. além de saúde gastrointestinal, você ainda perde os quilinhos. Olha só que coisa boa de saber, né? Bom, gente, fica a dica aqui então, que os pães de fermentação natural são muito melhores e que esquece aquelas receitinhas. Tem gente que toma chá disso ou daquilo porque daí daí limpa aí não sei o quê. Como é que é essa história? Sempre tem que identificar a causa. Né? O porquê que esse intestino não está funcionando direito. Tem gente que o intestino não funciona bem porque a pessoa simplesmente não tem tempo de ir ao banheiro. Né? Preguiça. Não é preguiça, é nosso tumulto, é a questão da mastigação. Quantas vezes você tava com aquela vontade, você fala, mas eu preciso só fazer um negocinho, e aí você se enrola, e aí quando você vê, já passou o dia. É verdade, e aí passou a vontade também. Então, ir ao banheiro adequadamente também é hábito. Né? O ideal é que você tenha um horário, que naquele horário você esteja mais tranquilo. Ir ao banheiro é um ato voluntário. A gente tem que, né? Uma parte do nosso sistema nervoso trabalha para isso, e a gente tem que permitir que isso aconteça. Então, por isso que tem muita gente que também fora de casa tem dificuldade, porque a gente é treinada desde pequenininho. É verdade. Né? É feio, nem se pode falar sobre esse assunto. Mas a gente precisa conversar sobre esse assunto para buscar saúde. Com certeza. Bom, gente, o nosso tema hoje é saúde intestinal. Nós viemos até o consultório da doutora Vivian Campos, porque está com uma agenda lotada. Eu falei, deixa que eu vou até aí. E também você tem estado muito fora de Joinville, né? O que você anda fazendo por aí tanto? Eu tô atendendo mais aqui, mas também tô mais fora. Eu tô diminuindo os atendimentos em São Paulo, mas é que por conta da agenda de cursos, eu tô dando vários cursos, várias aulas. E aí, de vez em quando, a gente também está fazendo cursos, isso, né? Tá participando, claro, de vários outros eventos. E aí, por isso, esse ano a agenda está um pouquinho mais complicada. Mas que bom que a gente conseguiu, né? E outra, a gente adora que você faça muitos cursos, né? Sim. E que também ministre vários cursos, inclusive para médicos aí pelo Brasil inteiro, que eu tô te vendo de norte a sul, hein? Sim, tá bem legal esse que projeto bacana, que a gente né? tá esse ano. Tá muito legal. Mesmo. Então é isso, gente. Olha, se você tem alguma pergunta, não deixe de mandar pra gente. A gente adora desenvolver esses temas, né, que são sempre pedidos pelos nossos tanto telespectadores quanto pelos nossos seguidores, né, que as redes sociais agora estão aí. E se você está assistindo essa matéria na TV, maravilha. Você também pode assistir pelo nosso canal do YouTube, pode seguir a doutora Vivian, que tem também uma atuação no Instagram, quando dá, né? Eu tento porque tem bastante gente, a gente consegue mudar realmente a vida das pessoas. Quem Sim. segue, é muito bacana o feedback que a gente tem. Então, por isso que sempre que eu posso, eu tô ali compartilhando um pouquinho de informação. E é muito conteúdo, tá, gente? É bem bacana mesmo, né? Quem puder e quem quiser pode seguir @doutora Vivian Campos no Instagram. E a gente também tem o nosso canal do YouTube, que o nosso canal do YouTube tá bombando, tá muito legal. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, inscreva-se, é gratuito, aperta o sininho, porque quando você aperta o sininho, tudo que a gente postar no nosso canal do YouTube vai direto avisando você, opa, tem novidade por aí, no seu tablet, no seu smartphone ou no seu... Enfim, aonde você quiser, porque hoje as mídias sociais estão aí para a gente absorver a hora que quiser, do jeito que quiser e quando quiser, não é verdade? Então siga a gente, siga a doutora Vivian Campos e continue participando. Vi, eu quero agradecer a tua participação no nosso programa, sempre, né? É um prazer estar aqui, Fá. Obrigadíssima. Eu que agradeço. Conversei então com a doutora Vivian Campos, ela é médica e tem realmente assim uma atuação fantástica quando se diz em longevidade, em saúde, em bem-estar, claro, saúde tanto física quanto emocional, porque está tudo interligado. E é isso que a gente quer, né? Ser tratada como um todo.